Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindos ao Pré-Prova de Português. Vamos fazer uma análise geral da prova, iniciando por interpretação de texto. Cuide, pois a interpretação de texto compreende quase que 40% da nossa prova. Antes de analisarmos esses tópicos, costumo dizer uma dica para vocês que é importante vocês destacarem, sublinharem palavras do texto. Mas, geralmente recomendo, sublinha as palavras importantes. Como é que vocês vão saber o que vem a ser importante? Então, pessoal, utilizem palavras repetidas, sinônimos, hiperônimos. Circulem e sublinhem os pronomes e seus referentes. E, posteriormente, procurem fazer um rápido resumo daquele parágrafo, pois assim vocês vão ter uma melhor compreensão do que está sendo passado em dado parágrafo. Frente a tais dicas, vamos analisar este primeiro tópico. Como é que a URGS, um tipo de questão que a URGS faz? Alternativa que contém uma afirmação correta em relação ao sentido do texto. Pessoal, eles podem pegar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, relacionar os parágrafos, podem perguntar se eu posso juntar os parágrafos, geralmente nesse tipo de questão, correto? Há também a alternativa de sentido global do texto. Quando conseguimos fazer resumo dos parágrafos, fica mais fácil a compreensão. Em relação a esse primeiro tópico, cuidem, pessoal, pois eles sempre aparecem, ou na maior parte das vezes aparece, com aquela questão de 1, 2, 3. Eles fazem afirmativas e tu tem que escolher qual está correta. E por fim, em relação à interpretação de texto pura, nós temos o ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor, vocês vão mais ou menos mapear a partir dos elementos pressupostos, ok? Então, marcadores de pressuposição, advérbio, adjetivo, são importantes para que vocês consigam atentar e responder uma questão frente ao ponto de vista do autor. Caminhando, vamos à relação da gramática. Pessoal, compreende quase que a maior parte das nossas questões, ok? Elenquei 8 tópicos que mais aparecem. Vamos ao primeiro. Alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Geralmente, questão 1 ou questão 2 vai depender de como vai vir a questão de interpretação. Geralmente elas ficam alternando sempre no início de cada texto, ok? O que geralmente cai aqui? Cai uma questão de regência, cai uma questão também de ortografia, cai questão de regência com ortografia. É importante atentar, pois é uma questão que não se erra geralmente, ok? Segundo tópico, regência e emprego de crase. Sempre, vocês têm de cuidar. Cuidem, pessoal, que a regência trabalha no campo da transitividade verbal e a crase vai ser algo exigido ou pelo verbo ou pelo nome. Há também a crase em relação ao complemento nominal. Cuidem que é bem importante. Também em relação à crase, nós temos lá as locuções prepositivas, as locuções adverbiais, as locuções conjuntivas, as quais não necessitam por meio da regência, mas sim para deixar claro que o sentido dela e que a função dela é de advérbio, no caso das locuções adverbiais. Perfeito? Terceira questão, pessoal, pontuação. Coloquei aqui como sendo gramática. De toda forma, ela também cai como semântica, ok? O que a URGS geralmente pergunta em pontuação? Ela coloca, posso substituir travessão por parênteses, como fez na última questão, ou pergunta se eu posso retirar a vírgula da linha tal. É importante atentar que a pontuação também vai desempenhar uma função sintática e cuidem que em dados momentos a função sintática da pontuação vai mudar o significado da expressão que eu quero passar. Por exemplo, quando eu estou diante das orações subordinadas adjetivas, ok? Quarto tópico importantíssimo, sempre cai. Vozes verbais. Geralmente, na maior parte das vezes, eles perguntam acerca da passividade. Como pode vir essa pergunta? Eles podem colocar um trecho, não uma frase, um trecho em que contém a voz ativa e pede para que vocês façam a passagem para a voz passiva analítica. Cuidem, pessoal, porque quando eu tenho a voz ativa, somente aquela que tem sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto é que pode ser apassivada. As outras não.
Por quê? Porque quando eu tenho um sujeito na voz ativa, esse sujeito pratica a ação. O verbo transitivo direto vai me dar um objeto direto, o qual recebe a ação. Nesse caso, é o termo passivo, ok? Como que farei a passagem para a voz ativa? Eu vou pegar esse termo objeto direto, que é um termo passivo, e passo para o sujeito. Por quê? Porque o conceito de voz passiva, seja analítica ou sintática, é de que meu sujeito recebe a ação verbal. Por isso que é importante que eu tenha um objeto direto. O meu sujeito na voz ativa, que é um sujeito agente, passa então a ser o agente da passiva na minha voz passiva analítica. E importante lembrar que o meu verbo vai passar para uma locução verbal, em que eu tenho o verbo ser mais o particípio. O verbo ser é que vai estabelecer a relação de concordância de modo, tempo, número e pessoa. Ok? Questão também pontual na URGS. Geralmente entre a questão 10 e questão 14. Adiantando, pessoal, termos pertencentes à mesma classe. A URGS ultimamente tem apresentado, por exemplo, eles colocam um pronome demonstrativo e colocam um artigo e perguntam se eles são pertencentes à mesma classe. Se eu não me ligo que o pronome demonstrativo, geralmente quando eles fazem essa pegadinha, é o pronome oblíquo átono ou a, se eu não sei que função esse pronome vai desempenhar, eu posso errar, ok? Quando, por exemplo, estou diante da seguinte frase: eis o que havia falado semana passada. Cuidem, pessoal, que esse o não é artigo, esse o é pronome demonstrativo. E aí a gente tem uma relação também. O quê? O pronome relativo que, e aí entra nessa questão. O pronome relativo que, ele nunca, pessoal, o pronome demonstrativo, ele vai estar sendo retomado pelo que, e o que nunca retoma artigo. O que nunca retoma artigo. Ele vai retomar um substantivo ou um termo com caráter de substantivo. Nesse caso, o pronome demonstrativo o. É uma pegadinha bem comum que é o que se faz, ok? 6, pessoal. Conjugação e tempo e modo verbal. Questão recorrente. Em relação à conjugação, pessoal, eles vão colocar, por exemplo, um verbo na segunda pessoa do singular e falam que, alterando, passando ele para a segunda pessoa do plural, como fica a conjugação. Tempo e modo verbal, eles vão exigir de vocês conceitos de semântica verbal também. Tem uma afirmativa na URGS do ano passado bem interessante, que eles falavam: a utilização do modo indicativo e subjuntivo, respectivamente, apresenta certeza e possibilidade. Se o aluno ler rapidamente, ele vai marcar sim, está correto. De toda forma não está, pois o modo indicativo ele tem um tempo, então a relação de tempo modo verbal é importante, ela tem um tempo que apresenta condição. Logo, eu não posso afirmar que somente apresenta certeza. Importante, então, lembrar a relação de semântica do tempo e modo verbal. Perfeito? Tópico 7, pessoal, no tempo de gramática. Alteração de articuladores e processo de referencialidade. Importante questão geralmente difícil e cansativa. Ainda mais, todas as questões de gramática costumam ser cansativas. Por quê? Porque elas exigem que o aluno fique indo e vindo a todo momento no texto. Questão de processo de referencialidade também trabalha com a possibilidade semântica, mas geralmente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho geralmente pronomes demonstrativo, possessivo e relativo, e vão perguntar se dado pronome está se referenciando a tal nome, a tal substantivo, pode ser também a um próprio pronome. Questão recorrente na URGS e não é, mesmo que ela venha a ser cansativa. E por fim, em gramática, nós temos questões de concordância. Questão de concordância geralmente aparece de um modo mais clássico. Qual? Passando o tempo para o plural, quantas vão mudar. Também pode aparecer a concordância a partir da diferenciação entre voz passiva sintética e índice de indeterminação do sujeito, em que, quando eu tenho o índice de indeterminação do sujeito,
o meu verbo só pode ficar no singular, na terceira pessoa. Quando eu tenho a voz passiva sintética e aí a partícula passivadora, eu posso fazer o quê? A concordância na regra geral. Qual é? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sempre lembrando que a função ali da partícula passivadora, o C no caso, sempre será objeto direto. Falando do C, é importante que vocês cuidem porque eles podem vir a perguntar qual a função sintática ele está desempenhando, ou quando a gente trabalha aqui, termos pertencentes à mesma classe. Porque o C, bem como o Q, eles desempenham funções sintáticas variadas. O C pode ser uma conjunção, pode ser um índice de intervenção do sujeito, pode ser um pronome, pode ser um objeto direto. Então vamos cuidar dessas relações. Perfeito, pessoal? Quanto à gramática, a URGS costuma cobrar essas questões, ok? E por fim, nós temos questões de semântica. Cuidem que eu coloquei como primeiro tópico a reescrita. A reescrita, ela é uma questão no campo da semântica. De toda forma, para eu poder acertar, eu preciso acertar o quê? As relações sintáticas estabelecidas entre elas. E essas relações sintáticas estabelecidas, elas vão cobrar o conhecimento dos termos, e pode ser na sintaxe simples, bem como na sintaxe composta, e principalmente a pontuação. A pontuação, por vezes, vai fazer com que uma questão esteja errada ou não. Cuidem também a relação de regência. E no caso da reescrita, muito importante a relação de sinônimos e hiperônimos, pois pode pegar vocês também, ok? Outra questão de semântica importante, tópico 2. Afirmações referentes ao sentido de palavras e segmentos do trecho. Eles pegam um trecho e substituem ele e perguntam se mantém a relação de sentido, ok? Não é tão difícil, de toda forma você tem que cuidar então dessa relação de sinônimos, perfeito? Tópico 3, pessoal, substituição de nexos no texto. Ano passado, caiu uma questão que perguntava acerca do nexo destarte. Se eu não soubesse que destarte significa assim sendo, muito difícil acertaria essa questão, ok? Então cuidem, pois eles vão perguntar um nexo que geralmente não é habitual. Então, não custa nada, dá uma olhada lá na lista de nexos argumentativos, bem importante, ok? E para finalizar, pessoal, questão básica e clássica de semântica, que é sinônimos adequados para palavras no texto, dentro do contexto, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas últimas dicas, descansem bastante, leiam os textos com atenção e uma boa prova.